No amor não há medo. Pelo contrário, perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Está escrito lá em João capítulo 4, verso 18. Eu e você precisamos entender que quando Deus nos chama para um propósito, Ele não vai nos levar no pódio sem primeiro nos levar ao arrependimento, à renúncia. Ele nos fala uma palavra e quantas vezes nós ficamos empolgados, né? Já visualizamos aquela palavra realizada pela fé. Tomamos posse disso no reino espiritual. Mas quantas vezes eu e você no outro dia vamos esfriando e a empolgação vai passando. A grande questão é que não queremos sair da zona de conforto, muito menos permitir que ele nos confronte nas áreas que precisamos ser confrontados. Queremos a promessa, mas não queremos o processo até a promessa. Quantas vezes eu estive nesse lugar? Eu me achava autossuficiente, tinha um ego muito elevado. Eu não queria ouvir Deus, me empolgava com a possibilidade da promessa, mas não aceitava o processo de rendição. Mas o amor de Deus é muito grande quando Ele tem um propósito comigo e com você. Ele nos atrai para perto e mostra o seu amor, demonstra a sua grandeza sobre nós. Nós precisamos entender que precisamos nos render. Sabe, para que Ele possa nos colocar dentro daquilo que Ele planejou, que está escrito lá no Salmo 139. Eu e você precisamos nos render ao Senhor. Primeiro Ele vai mexer na minha, na sua base. Ele não vai começar quebrando paredes, não. As paredes até fazem parte do processo. Mas primeiro Ele vai olhar como está a minha e a sua base. Onde eu e você estamos firmados. Ele vai escavar no profundo, vai colocar uma sonda nos cantinhos ocultos lá da nossa base. Sabe aqueles detalhes que muitas vezes está escondido? Deus vai enviar a sonda dele dentro de mim, dentro de você. E mais, nós estamos falando de uma sonda. Mas Deus é poderoso para nos ver independente de quem somos e onde estamos. Porque antes de ser apenas um embrião no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia e Ele sabia que você estaria aqui assistindo esse vídeo. Deus é poderoso. Ele já nos viu muito antes de nascer. E nós somos como uma construção de uma casa. Nós precisamos ser desconstruídos para Deus nos reconstruir. Como é feito uma base de uma casa? Já pensou sobre isso? O material da base da casa é algo forte. Tem ferro, tem concreto, tem pedras. Só um especialista pode avaliar se essa base foi feita bem feita ou não. E o especialista para mim e para você é o grande eu sou. É aquele que nos conhece, é aquele que sabe todos os detalhes da nossa vida. E para isso ele nos quebra. Ele vai tirando todas as pedras que estão entulhadas nessa base que nos refaz. Se for preciso, Ele quebra tudo e faz de novo. Como uma construção, eu e você precisamos entrar em obras. Sabe, a nossa casa interior precisa ser avaliada pelo grande especialista. Não precisamos ter medo. Não. Ele não nos julga, Ele não nos condena. Muito pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo o medo. Nenhum mérito, nenhum diploma pode nos fazer chegar a Deus. A única forma de chegar a Ele é eu e você diminuindo para que Ele cresça, para que Ele apareça na nossa vida. Nessa obra, como humanos, podemos até subir no pódio, sim. Mas o brilho, o mérito, a glória é do nosso Criador. Quando eu e você nos humilhamos como Davi, colocamos a nossa vida diante do Senhor e falamos, sonda, meu Deus, porque o Senhor conhece o meu interior. Muitas vezes eu fiz essa oração e o Senhor tem me sondado. E hoje eu quero aqui falar com você dos feitos do Senhor na minha vida. Eu estava perdida, mas um dia o verdadeiro amor me encontrou e hoje estou aqui falando para você sobre os feitos dele. Ao longo da minha vida, eu sempre tive muitas interrogações. Uma das maiores angústias que eu tinha no meu coração
era sobre o que Deus tinha comigo, qual era o chamado que Ele tinha comigo. Sabe, nasci no berço evangélico, mas nem tudo foi flores. Porque eu sempre tive os porquês, os praquês, as interrogações da vida. Desde a infância, recebi muitas palavras proféticas, que havia um chamado de Deus para minha vida. Comecei a trabalhar muito cedo, meus pais fizeram o melhor que puderam pela nossa família. Mas, por falta de conhecimento, meus pais tiveram suas falhas, os erros, os acertos. Sim, com certeza, eu não tenho dúvida, eles erraram tentando acertar. Como eu e você, que não somos perfeitos, que erramos com nossos filhos, de alguma forma nós falhamos com nossos filhos. Todos nós pecamos, diz a palavra do Senhor. E aqui não quero culpar nem condenar. Não, a minha função aqui não é essa. É dizer para você os feitos do Senhor na minha vida. Quem sou eu para julgar e condenar alguém? Nossos pais são a essência da nossa vida. Eles foram instrumento de Deus para que eu e você pudéssemos vir ao mundo. Quando olhamos para a nossa história, nós podemos pontuar, sabe? O que aconteceu para que a gente possa romper com algo que aconteceu no passado, ressignificar essa história. E dentro da minha percepção infantil, eu tive muitas faltas emocionais. Tive muitos altos e baixos, traumas e frustrações, sim. E muitos deles compartilho no curso em obras. Contudo, o grande engenheiro que me projetou, o grande eu sou, tem feito um milagre na minha vida. Sabe, ele tem me sondado, demonstrado o seu amor, mexendo na minha base, me dando a oportunidade de ver a vida por outro ângulo. Ele mudou a minha percepção, ressignificou a minha história. Deus tem sido muito bom comigo. Ainda estou no processo, sendo trabalhada e lapidada por Ele dia a dia. Porque eu e você só seremos perfeitos como Ele é naquele grande dia. E estou ansiosa para esse grande dia chegar. E eu tenho certeza que você também está. Um pouquinho da minha história eu quero relatar com você. Me casei no ano de 2000, esposa de pastor. Sempre muito religiosa, embora ter nascido no lar cristão, não tinha uma conversão genuína. Eu era mais uma em meio à multidão, sabe? Aquela pessoa descomprometida, aquela pessoa que sempre chegava atrasada nos cultos. Sabe, no domingo eu preferia dormir do que ir à escola bíblica. Não me esforçava nem um pouquinho para fazer nada. Às vezes até me envolvia em algum ministério, mas fazia tudo relaxadamente. Em um determinado período da minha vida, já não queria mais fazer nada. Não me envolvia com nada nos trabalhos da igreja, sempre estava revoltadinha com Deus e com tudo em minha volta. Era uma pessoa que tinha tudo, mas muito ingrata. Nada estava bom, algo faltava sempre em mim. Esposa de pastor, sentava nas últimas cadeiras da igreja. Pensa! Uma pessoa arrogante, sempre tinha resposta para qualquer conversa confrontadora. Sim, estava sempre armada, sempre pronta para dar patadas. Odiava quando alguém me chamasse de pastora. Me irritava com facilidade. Além de arrogante, muito orgulhosa. Pensa, tudo isso era eu. Uma pessoa insuportável, uma pessoa orgulhosa. Meu trabalho era a minha vida. Minha razão de viver. Gerenciava uma farmácia. Tinha um amor imenso pelo trabalho. Também me achava a última Coca-Cola do deserto. Sabe aquela pessoa que se acha orgulhosa? Sim, essa era eu. Quando eu fiz terapia, pude pontuar que havia em mim uma dependência. Era algo inexplicável. Fazia meu trabalho com excelência? Claro! Tudo que fazia era algo bom. Mas eu me achava top demais. O trabalho, na verdade, era o meu maior ídolo. E aquilo tomava lugar da minha família, lugar da igreja na minha vida e muito mais. O lugar de Deus na minha vida. Meu esposo, pastor da igreja local, eu dizia para ele, eu não me envolvo nos problemas da igreja e você não se envolve no meu trabalho. Pensa que nível que era essa pessoa aqui?
Fazia questão de ocupar o meu tempo com o trabalho. Já tinha horário puxado, porque trabalhar em farmácia muitas vezes exige uma carga horária, de escala. Mas mesmo de folga, estava dentro da farmácia. Às vezes meu esposo queria me envolver com algum trabalho, eu sempre dava desculpa. Eu não tenho tempo. Amava mais o trabalho do que qualquer outra coisa na minha vida. Mas o trabalho não era apenas o meu maior ídolo, como também o meu tesouro. Havia uma dependência excessiva em muitos pontos. Em 2007, eu tive uma crise no casamento. Fui ao fundo do poço. Ali Deus começou a mexer na minha estrutura. Nessa fase, Ele começou o quebra-quebra em mim. Um processo de desconstrução do meu eu interior. Quebrando o meu ego, me fazendo entender que eu precisava dele. Meu ego era muito alto, orgulhosa, religiosa, sabe? Aquela religiosidade fora do comum. Achava que ninguém tinha nada a ver com a minha vida. Não ouvia conselhos. Vivia no meu mundinho. Na verdade, eu estava ferida, sangrando, mas não abaixava a cabeça. Não deixava a peteca cair de jeito nenhum. Nessa crise do casamento, meu esposo buscou ajuda e me convenceu a aceitar ajuda também pastoral. Naquele momento, sabe, ouvir que eu precisava abrir a minha vida para alguém, falar da minha vida para alguém, foi uma quebra de paradigma muito forte. Algo que para mim naquele momento não fazia nenhum sentido. Porque eu sempre achei que não precisava de opiniões de pessoas, sabe? Mas eu aceitei o desafio. Tive que quebrar, sabe, o meu ego, aceitar ajuda. E mais, reaprender novos conceitos sobre a vida. Foram vários pastores e intercessores que nos acompanharam, que nos aconselharam, que nos ajudaram nesse processo. A minha resistência era muito grande, principalmente porque eu me achava poderosa demais. Sabe, aquela pessoa que se sente sempre superior? Sempre se preocupava com o que o outro ia falar ao meu respeito. Como eu ia falar para alguém da minha fragilidade, dos meus pecados? Precisei me humilhar, permitir que Deus mexesse na minha base. Que Ele me desconstruísse para que eu pudesse ser reconstruída. Pensa, desde criança o meu pai me ensinou a ser forte, sabe? Me treinou para a vida com um perfil masculino. Muito machona, me achava dona da verdade. Com isso, me fechava no meu mundinho. Sempre tive poucas amizades e no que tange emoções, nunca foquei nisso. Nosso lema familiar sempre foi trabalho, sempre no ter, no possuir, jamais no ser. Dentro da minha percepção, o que pude interpretar é que esse ter se tornou uma busca incontrolada pelo trabalho. Era uma das formas de fuga, sim, algo sendo encoberto, bem escondido. O ter falava mais alto na minha vida. Eu não queria ser confrontada no meu ser. Entende sobre isso? Claro, tudo isso acontecia através do meu mecanismo inconsciente. Por falta de conhecimento e mais ainda, falta de ter um relacionamento com Deus. A minha religiosidade me impedia de enxergar o amor de Deus por mim. Vivia com muitas pressões, com muitas angústias, iludida em ter. Diante das pessoas, eu demonstrava que eu era uma torre forte, sabe? Que nada me abalava. Mas quando eu estava sozinha, havia um vazio grande na minha alma. E nesse contexto, eu te confesso aqui, não foi fácil. A primeira vez que eu fui ao pastor e rasguei meu coração, confesso, foi bem difícil. Mas aos poucos Deus foi me quebrantando e esse bloqueio foi sendo quebrado. Em 2008 veio a gravidez. Esse foi um período bem complicado. Ainda tínhamos muitas feridas emocionais sendo tratadas no casamento. Para ajudar, a minha saúde ficou bem debilitada e mesmo gestante, eu não parava. Eu estava sempre muito estressada. Não entendia que eu precisava desacelerar. Nesse período, eu tive uma crise de hemorroida muito grande durante a gestação, que mais tarde, depois de estudando a psicanálise, pude entender
que aquela doença daquele momento estava ligada às minhas emoções, também a uma rotina de estresse no trabalho. Era uma doença psicossomática, resultado que o meu corpo estava gritando por socorro por causa das dores. Precisei me ausentar do trabalho, tirar férias. Como foi difícil tirar 30 dias de férias. Anos de trabalho, a primeira vez que eu tirei férias, realmente 30 dias. Mesmo grávida, incapacitada de exercer as funções do trabalho, não foi nada fácil esse parar, esse desacelerar. Como mulher, ser mãe foi um desafio muito grande para mim. Naquele momento eu não compreendia porque eu era muito machona, sabe? Só quem conviveu comigo nesse período é que pode, sabe, mensurar e avaliar o quanto eu era sargentona, autoritária, mandona e ainda muito orgulhosa. Embora havia um planejamento, de eu ter um filho com 30 anos, naquele momento eu ainda não me sentia preparada para essa missão. Mas foi a misericórdia do Senhor sobre mim, E Ele estava ali mexendo na minha estrutura. Ele cuidou de tudo. A minha filha é uma bênção e hoje agradeço a Deus por tudo que eu passei. Porque Provérbios 16:1 diz: as pessoas fazem os seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Os planos podem sim ter nascido no meu coração, mas foi Deus quem fez tudo dar certo. Quando a Lara nasceu, ela chorava dia e noite. Dia e noite. Os médicos diziam que ela chorava por causa de gases. E foram 8 meses, ela não parava de chorar. Deus providenciou pessoas que me ajudaram muito nesse contexto, sabe? Mas eu fiquei sem entender, porque os medicamentos, os chás, não faziam efeito. Não passava a dor da Lara. Meu rosto de tanto estresse ficou cheio de melasma, mostrando que as minhas emoções gritavam dentro de mim. Eu não descansava. Tive depressão pós-parto, mas não podia dar confiança para as emoções. Por quê? Porque eu precisava reagir. Afinal, tinha alguém dependendo de mim naquele momento. Sabe, meu esposo disse depois, mais tarde, que ficava me vigiando com medo de eu jogar a menina pela janela. Claro que eu nunca tive esse pensamento. Uma madrugada, Lara chorando, estava ali desesperada. Eu me rendi ao Senhor e orei: Senhor, me ajuda, me socorre. Sabe, queridos, o desespero de uma mãe ao ver um filho chorando é muito grande. Só uma mãe pode mensurar esse sentimento de incapacidade, sabe? De não poder resolver uma situação. E ali a Lara gritando, eu orei, pedi socorro ao Senhor. E eu fui tomar água e ao abrir a geladeira, uma voz no meu interior me deu uma voz de comando. Era o Espírito Santo que falou comigo em voz alta para me dar um medicamento a ela. Era um medicamento de estômago, sabe? E eu fiquei assim, o quê? Aquela voz repetiu. Eu e você precisamos entender que Deus sempre nos ouve. Deus é maravilhoso. Eu obedeci aquela voz audível no meu interior e dei o medicamento a ela. E imediatamente a Lara parou de chorar. Só aí que eu fui entender que a minha filha tinha um refluxo interno e não gases. Deus é tão maravilhoso. No outro dia, eu liguei para o médico dela, o pediatra dela, e começamos o tratamento. E ela foi melhorando, Só que eu ficava ali me culpando, me julgando, Por que eu não vi isso antes? Anos trabalhando com medicamentos, embora ela não tivesse nenhum sintoma, mas isso nem passou na minha cabeça a possibilidade de ela ter um refluxo interno, porque ela não golfava, ela não vomitava. O que eu não entendia é que era Deus que estava movimentando a minha vida, me desconstruindo para Ele reconstruir. Por que eu não entendia? Porque o meu ego era muito alto, muito orgulhosa mesmo. Era machona, independente. Você conhece alguém assim? Que esconde atrás de uma máscara? Anos depois, eu pude entender que era Deus fazendo algo dentro de mim, no meu processo de reforma. Havia um propósito. Deus, com seu amor, estava me chamando para a intimidade, mas eu sempre colocava Ele como segundo plano. Anos depois, passei a ser acompanhada pelo meu pastor, o psicanalista Valteci Moreira, e com a ajuda do Espírito Santo, ele teve muita paciência comigo, sabe?
muito carinho, para mexer nas minhas dores, nos meus traumas do passado, e por longos meses eu fui acompanhada. Foi ali que eu pude perceber que muitos dos meus bloqueios e dificuldades em muitas áreas da minha vida estavam ligados à minha história. E isso eu relato com detalhes lá no curso em obras. Tinha muitos traumas, sim, muitas dificuldades de me relacionar com os meus pais, com as pessoas. Sim, era insensível, era arrogante, era prepotente, egoísta, religiosa. Tinha dificuldade de aceitar Deus como meu pai. Aceitar o cuidado dele sobre mim, aceitar o amor incondicional dele por mim. Sabe? Coisas que para mim, na minha religiosidade, não tinha nada a ver. Mas aquilo me paralisava em muitas áreas da minha vida. Quando eu estava bem e as coisas se ajeitaram, eu tive um acidente de moto. Uma queda simples, quebrei a clavícula, mas eu era durona. Mesmo com o braço ali mobilizado, eu dava um jeitinho para ir trabalhar. A mente fechada, não conseguia entender o que estava acontecendo. Não aceitava a hipótese de ficar parada, afinal, foi isso que eu ouvi do meu pai desde a infância. Filho meu tem que trabalhar. Isso era uma crença muito forte dentro de mim. Foi muito difícil reaprender um novo jeito de viver, porque eu respirava trabalho. Nesse acidente ainda, não entendia que era Deus me desacelerando. Fiquei 1 ano com o braço mobilizado. E até que a clavícula se estabilizou. Sabe aquele ditado? Quando não vem pelo amor, vem pela dor? Eu sou prova disso. Deus podia ter me trazido para perto de outro jeito? Sim, podia. Mas Ele me trouxe através da dor. E está tudo bem que foi assim. Eu sempre digo que foi amor de Deus comigo. Eu tenho convicção que realmente foi amor de Deus. Deus tem seus meios de nos fazer enxergar. E nós precisamos depender dele. Nessas crises e paradas, hoje entendo, era Deus me freando. Ele continuou a mexer na minha estrutura e de muitas formas Ele tem mexido até hoje. O Senhor tem me chamado para perto de muitas maneiras. Ele falava sempre comigo através dos profetas, através da palavra. O problema é que eu até ouvia, mas não queria escutar. Um dia, em uma reunião de oração, o Senhor tomou um profeta e me falou que no tempo certo me pararia, pois Ele tinha uma grande obra na minha vida. Ó, como eu chorei aquele dia, meu mundo desabou. Eu fiquei igual criança, sabe quando o pai nega algo para uma criança? Ou o pai tira algo da criança? E a criança questiona? E ela vai pro canto chorar porque o pai tirou aquilo dela? O problema era que eu não conseguia enxergar que eu não estava sendo punida, não pelo meu pai, mas eu estava sendo corrigida por Deus em amor. Glória a Deus por isso, mas, sabe, não foi fácil para mim. Eu tive um pai maravilhoso, um homem íntegro, mas que teve as suas faltas, deixando em mim algumas deficiências emocionais, que com as terapias mais tarde pude perdoar essas memórias de dor que ele me causou. Por causa da dificuldade de me relacionar com meu pai, eu não conseguia ver Deus como pai perfeito. De alguma forma eu ligava a Deus como meu pai terreno. Demorei muito para entender isso. Depois de receber essa palavra profética, lembro que cheguei na empresa e chorei demais. Meu irmão, meu patrão, que é servo do Senhor, também estava na reunião de oração. Eu não precisava dizer nada. O que eu precisava era me posicionar, porque Deus estava me chamando para algo maior. Não foi fácil, mas aos poucos Deus foi lapidando, e eu fui sendo trabalhada por Deus. O tempo foi passando. A obra que Deus fez e está fazendo em mim me trouxe cura interior em muitas áreas. Ele tem me feito olhar a vida com outros olhos. Ele tem me impulsionado a querer ajudar pessoas que passam exatamente por aquilo que eu passei, né? Mas, queridos, os meus diplomas não eram suficientes. Nesse processo, eu precisei investir em mais conhecimento, pois queria ajudar pessoas em minha volta. Por isso, comecei a buscar conhecimento e fiz o curso de cura com o intuito de aprender para reproduzir nas pessoas. Mas durante as aulas, eu fui muito quebrada. Ali o Senhor mexeu na minha estrutura, principalmente no luto, a perda do meu pai.
que ainda não estava bem resolvido dentro de mim. Muitas coisas Deus já tinha mexido lá atrás nas terapias, mas em cada etapa Ele vai mexendo em mim e em você. Quero te dizer que nós vamos sendo desconstruídos por Deus e reconstruídos por Ele em cada etapa. Até a eternidade, eu e você estamos em processo de reconstrução. Nós precisamos entender que o fato de mexer em uma área emocional não quer dizer que está tudo resolvido. Em cada fase, o Espírito Santo vai nos trazer memórias e em cada situação, Ele vai nos curando. Embora eu estava ali estudando e buscando a Deus, estava sendo desconstruída, o meu eu ainda estava bem alto, sabe? Ainda não tinha tomado uma decisão de entrega total. Estava impactada com as mudanças, mas ainda me faltava algo. Um dia estava no encontro com Deus, a intercessora ministrou meu coração dizendo mais uma vez: olha, o Senhor disse para mim que Ele vai te parar. Ah, no meu interior eu falei: de novo? Eu não entendia o que era esse parar. Eu dizia: Deus, eu tenho isso para fazer primeiro, depois quem sabe o Senhor pode me parar, né? Essa palavra foi no domingo. Guardei essa palavra e voltei à minha rotina. Na segunda-feira, eu fui ao banheiro e tive uma crise novamente de hemorroida. Fui ao médico, esqueci a palavra profética, passou 3 meses de tratamento e não melhorava. E o médico disse que teria que fazer uma cirurgia. Diferente de todas as pessoas que eu conheço que fez essa cirurgia, com 15 dias voltaram a trabalhar. Eu não voltei. Com 10 dias eu tive outra trombose. E era muito recente, o médico não podia me levar para o centro cirúrgico. Novamente o médico fez o procedimento dentro do consultório e não melhorava. Era dor 24 horas, gritava de dor o tempo todo. Era da água quente para a cama, da cama para a água quente. Só quem passa por esse tipo de dor é que sabe o nível dessa dor. Com 17 dias, sentada no sofá, chorando de dor, me lembrei da palavra profética que o Senhor me pararia. Foi aí que eu me rendi ao processo. Ali eu chorei, ali eu me quebrantei, ali eu me arrependi das minhas teimosias e do meu ego muito alto, do meu orgulho excessivo, sabe? Porque eu queria controlar tudo. Ali naquele sofá, em meio à dor, eu entreguei o controle ao Senhor. Foi então que eu aceitei Jesus de verdade na minha vida. Não apenas de boca para fora, mas de coração, declarando que o Senhor é o Senhor da minha vida. Eu costumo dizer que foi ali naquele sofá que eu comecei uma nova história com Deus. Naquele sofá o Espírito Santo me trouxe a memória, o testemunho que o pastor Valteci havia contado na igreja, de uma irmã que teve um derrame e através desse derrame ela ficou sem fala. E essa irmã, no culto de ceia, começou a falar na sua mente: Deus é bom, Deus é bom. E ali ela falando na sua mente, foi declarando que Deus é bom. De repente a sua voz voltou e ela gritou em voz alta para toda a igreja ouvir: Deus é bom! E esse acontecimento trouxe algo novo para mim. Naquele sofá eu fiz um propósito com Deus. Falei: Deus, eu não vou mais reclamar de dor. Toda vez que a dor vier, eu vou gritar: Deus é bom. E naquele propósito que eu fiz ao Senhor, eu comecei a dizer ao Senhor que Ele era bom, que Ele era bom. Toda vez que a dor vinha, eu gritava: Deus é bom. Ninguém entendia os meus gritos, mas eu sabia o significado de cada um deles. Pois entendi que Deus estava me parando, que Ele estava mexendo na minha estrutura. Estava começando ali uma nova fase na minha vida. O Espírito Santo não estava apenas ali me curando, não. Ele estava fazendo em mim uma grande obra, dentro de mim. Sim, não foi fácil, a dor só aumentava, então eu não reclamava, eu gritava: Deus é bom, dentro de casa o tempo todo. Meu esposo ficava desesperado, não sabia o que fazer. Deus sabia que eu precisava passar por esse processo de desconstrução. 4 meses se passaram e não melhorava. Uma irmã lá da igreja começou a trabalhar com uma médica proctologista. E ela comentou com a médica sobre a minha situação. E a médica queria me ver. Eu não me esqueço quando eu cheguei naquele consultório da frase que a médica falou para mim: Menina,
eu não sei como você está suportando tanta dor. No meu interior, eu disse, eu sei o porquê, Senhor. Eu sei o porquê, Senhor. Porque eu preciso passar por esse processo. Eu entendo e sei o porquê. A médica disse, vou tratar suas feridas, depois de cicatrizá-las, nós vamos fazer uma nova cirurgia para resolver o seu problema. Amados, com 15 dias, depois desse processo cirúrgico, voltei às minhas atividades. O total de tempo desse processo foram 5 meses e 15 dias sem sair de casa. Eu entendi que eu precisava passar por aquele processo de dor. Ali foi o parar de Deus na minha vida. Eu louvo a Deus por me amar tanto, por Ele ter enviado pessoas para ser canal dEle nesse processo e me abençoar. Queridos, quando eu e você estamos em obras, quando eu e você estamos no processo de desconstrução, quando Ele está mexendo nas nossas bases, nós somos provados, passamos pelo vale, mas Deus não nos abandona. O amor dEle nos faz entender que Ele está cuidando de mim e Ele está cuidando de você. Sim, mesmo no processo, mesmo durante as tribulações. O Senhor cuida de nós, Ele não nos deixa sozinhos, jamais. No momento certo, Ele envia pessoas e de alguma forma o socorro vem para provar que Ele está comigo, que Ele está com você. Hey, quando eu e você somos provados, nós somos fortalecidos pelo Senhor. Em cada detalhe do meu processo que passei, eu sei, foi necessário. Em meio à dor, eu pude ter uma experiência de conversão genuína, de uma entrega de verdade ao Senhor. Ali começou uma nova Emane. Passei a ouvir pregações, passei a ler a Bíblia, a orar, a consagrar minha vida ao Senhor. Queridos, a dor nos faz reconhecer que nós não somos nada. De lá para cá, grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida. Muitos paradigmas estão sendo quebrados nesse desconstruir para reconstruir. O Espírito Santo tem mexido e tem me desconstruído. Ali começou uma nova rotina de vida. Os meus dias não são mais os mesmos. As minhas prioridades são mudadas. Sim, pelo Senhor. E o Senhor me deu uma nova mentalidade. Passei a fazer devocionais, a mergulhar na palavra, a consagrar minha vida para o propósito. Um dia eu estava no culto e Deus ministrou através de um profeta dos Estados Unidos até que o Senhor estava me chamando para cuidar de mulheres. Naquele dia eu ri, sabe? Falei com meu esposo, eu não. Acho que esse irmão se equivocou. Eu não sei mexer com mulheres, eu não sei lidar com elas. Mesmo com tantas palavras proféticas, eu ainda era muito resistente. Em 2018, com 40 anos, eu ouvi uma pregação sobre a entrega do Isaac. Naquele dia, o Senhor pediu o meu Isaac. Aquilo que eu mais amava, o meu trabalho, sabe? Que havia se tornado um ídolo no meu coração. Em oração, eu entreguei. E eu disse para Deus uma frase do pastor Luciano Subirá, que peguei para minha vida pela fé. Senhor, a partir de hoje, eu quero querer tudo aquilo que o Senhor quer para mim. Sabe, queridos, diminuir minha carga horária no trabalho, para ter tempo para estudar, para estar com Deus. Claro, o salário foi reduzido, mas eu quero te surpreender com uma coisa. Não tenho falta de nada, porque Deus é bom. Quando nós somos fiéis ao Senhor, Ele nos surpreende em cada etapa do processo. Eu sei que nada sou, eu sei que nada sei, mas Deus tem feito coisas extraordinárias em mim. E eu fico surpresa em cada etapa, porque Ele tem me surpreendido. O tempo passou. Certo dia eu estava lá na classe de mulheres na sala da igreja, dando aula para as mulheres da igreja, coisa que eu jamais faria em outro momento. Na segunda aula do curso, uma voz audível falou de novo aos meus ouvidos. Eu disse que você seria usado com mulheres? O Espírito Santo soprou nos meus ouvidos e me disse claramente, você riu igual Sara. E olha onde você está. Eu parei aquela aula, chorei, me derramei, foi muito forte. Entendi que o Senhor estava me capacitando, me preparando para um chamado. Eu estou no processo. No final de 2019, eu estava na academia, eu estava ali na esteira questionando, sabe, a minha vida com Deus. E estava ali falando com o Senhor, quais são os propósitos do Senhor para 2020. E ali na esteira, eu fui orando em línguas e fui conversando com Deus. De repente, eu tive uma visão, eu me vi pregando. Oh, glória! Eu vi, sabe, com os meus olhos espirituais, eu abri os olhos para ver se eu estava vendo coisa, né? Realmente estava tendo uma visão.
e achei que era uma coisa da minha cabeça naquele momento. Eu fechava os olhos, eu via pregando. E quando eu abri os olhos, normal. Aí eu fechava os olhos de novo, me via pregando. E naquela esteira, eu me emocionei demais. Eu chorei igual criança. Cheguei em casa, contei para o meu esposo. Entendi que era o Senhor confirmando o meu chamado. Daí passei a intensificar a minha busca, a consagrar a minha vida ao Senhor, a estudar, a ler livros, sim, preparar sermões. Sabe, desde então, mesmo com medo, eu estou me preparando para esse chamado. Nesse período estava fazendo uma pós em psicanálise. Eu precisava saber mais para me entender e ajudar as pessoas. Já estava na etapa final quando veio a pandemia. Quase desisti. Comecei a achar difícil por não conseguir entender as teorias, né? Mesmo com a nossa limitação, o Senhor não nos deixa desistir quando Ele tem um propósito. Todos nós temos altos e baixos. Sim, nós precisamos entender isso. Deus prepara pessoas nesses momentos para que possa ser instrumento na minha e na sua vida. Nesse período que eu cursava psicanálise, uma amiga também fazia psicanálise em outra instituição. Quando eu disse a ela que eu estava querendo desistir e falei para ela, isso não é para mim, ela disse, não, você não vai desistir, eu vou te ajudar. Irmãos, essa amiga me mandava vídeos, ela ficava horas me ajudando a entender os assuntos e eu fui ali me apaixonando por esse universo da mente. E hoje não paro de estudar porque eu tenho muito a aprender. O meu maior desejo é ajudar pessoas a se entender, a ser curada por Deus nas suas áreas emocionais. Porque existem pessoas dentro da igreja sofrendo emocionalmente, mas que não buscam ajuda como eu. O nosso Deus é maravilhoso, Ele faz em nós para que possamos transbordar através de nós na vida das pessoas. Através dos feitos do Senhor na minha vida. Eu preparei o curso em obras. E você pode adquirir depois com calma esse curso. Esse curso é para homens e mulheres que querem ser trabalhados por Deus, que queiram se entender e também ajudar pessoas. O título de estudo, em obras. É isso que Deus quer fazer em mim, é isso que Deus quer fazer em você. Uma grande obra e Ele continua em mim fazendo dia a dia. Eu tenho certeza que Ele quer fazer em você, sabe? O maior propósito de Deus para mim e para você é nos fazer entender que nós precisamos dependência dEle. E o meu maior propósito nesse curso é que pessoas sejam alcançadas pelo Espírito Santo, que possam ser curadas, sim. Pessoas como eu dentro da igreja, amargurada, angustiada, sabe? Que não sabe quem ela é, que não sabe a sua identidade. Ferida. Sim, quantas pessoas estão assim dentro das igrejas? Eu estava lá dentro da igreja ferida e ferindo pessoas, sabe? Dentro e fora da igreja. E eu sei que Deus pode fazer um milagre na minha e na sua vida, porque Ele tem feito uma grande obra em mim. Queridos, o conhecimento nos molda, o conhecimento nos transforma. E quando aceitamos o processo, o Espírito Santo mexe nas nossas estruturas, nos limpa, reforça as nossas bases, nos fazendo ser melhores. Pois o amor de Deus lança fora todo medo. E é esse amor que vai te alcançar, esse amor que te alcança através dessa ministração. O amor de Deus vale muito mais do que qualquer riqueza. Dinheiro não pode comprar a nossa paz, mas Jesus na cruz nos comprou com preço de sangue. Esse amor nos ajuda a entender que precisamos olhar para dentro de nós, aceitar o desafio de entrar em obras. Precisamos entender que as nossas emoções muitas vezes paralisam a nossa vida, em muitas áreas, inclusive no nosso chamado. Porque não nos achamos capazes, de alguma forma, ficamos buscando palavras de afirmação em pessoas. A verdade é que nos esquecemos que o nosso Pai fez tudo por nós, dando o seu Filho unigênito naquela cruz, para morrer no meu e no seu lugar. O amor de Deus é suficiente para mim, é suficiente para você. Jesus foi naquela cruz, foi por mim, foi por você. Nós somos servos do Senhor. Aliás, somos mais, somos filhos, somos chamados, somos amados, somos herdeiros de um trono eterno. Sim,
Precisamos entender que a afirmação de quem somos não está nas pessoas, mas está em Jesus. Atos 17, 28 diz: nele vivemos, nos movemos e existimos. Muitas vezes, a história que vivemos no passado atua no nosso presente, de tal forma que nos domina através do mecanismo inconsciente. E isso nos impede de avançar. São muitos porquês, são muitos praquês. Os nossos traumas, nossas dores, angústias, abandonos. A maioria de nós tem muitas memórias registradas em arquivos no inconsciente que estão bloqueando a nossa vida. Esses arquivos estão armazenados, mas com a ajuda do Espírito Santo, eu e você podemos ter acesso. Ele traz a memória, ele traz o insight necessário para que eu e você possamos ver e viver o extraordinário dele. Não precisamos ter medo, porque o amor de Deus lança fora todo medo e nos cura e nos transforma. O que eu e você precisamos é aceitar esse amor, nos render ao processo. Ele traz esses arquivos do inconsciente quando eu e você começamos a buscar e orar. Ele traz, não é para nos justificar das nossas atitudes negativas, não. Mas é para que possamos ressignificar as memórias que nós vivemos. E mudar o nosso foco, mudar o nosso olhar, a nossa maneira de ver a vida. É possível ressignificar os traumas do passado. Ainda que você tenha perdido a esperança, eu quero te afirmar, Jesus tem a solução. Eu e você nascemos para um propósito. Não se preocupe, Deus sabe tudo sobre a sua história. Ele estava lá quando tudo aconteceu. Sabe aquelas coisas que você tem vergonha de compartilhar? Ele sabe, Ele conhece. Com Ele, eu e você não precisamos nos sentir constrangidos e nem mesmo ficar medindo palavras. Apenas precisamos entregar o controle, confiar no Senhor. Ele também sabe tudo que nós ainda vamos viver. Então, eu quero motivar a você a começar hoje a orar, a jejuar, a buscar na palavra de Deus um novo olhar, uma nova perspectiva de vida. Peça ao Espírito Santo que ilumine a sua mente, sabe? Eu quero te pedir em nome de Jesus. Peça ao Espírito Santo para abrir as caixinhas do seu inconsciente, que elas sejam destravadas, que a obra dele seja completa, que ele te desconstrua e te refaça de novo. Não é sobre mim, é sobre o que o Senhor Jesus vai fazer em você e através de você. Lembre-se que Deus não começa um projeto e larga para lá, nunca, jamais. Então, Deus termina tudo que Ele começa. Ele nunca desistiu de você, Ele nunca desistiu de mim. Então, eu e você precisamos permitir que Ele nos molde. Que o Senhor ministre ao seu coração tremendamente, que essa palavra possa falar ao seu coração, que o Senhor possa moldar a mim e a você ao molde da cruz. Pela fé, nós podemos dizer o que Gálatas 2:20 diz: fui crucificado com Cristo. Assim, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Queridos, o passado não tem poder para nos condenar. Precisamos ter fé, buscar conhecimento na palavra. Eu e você precisamos nos conhecer, permitir que Deus mexa em nós onde for preciso, para que Ele faça através de nós os feitos dele. Não tenha medo do processo, o amor de Deus lança fora todo medo. A cruz foi suficiente para mim e para você. Eu quero deixar isso para você. Esse é apenas um resumo daquilo que Deus está fazendo e tem feito em mim. E eu desejo que Ele faça muito mais na sua vida. Sabe? Que Ele te dê uma oportunidade de você viver o extraordinário dele. Se você sentiu o desejo no seu coração de adquirir o curso, adquira. Também é uma oportunidade de você presentear alguém que você ama, que você também quer que essa pessoa receba algo diferente de Deus. Fazendo isso, você vai estar plantando na minha vida e também vai estar abençoando alguém. Que eu e você possamos viver uma vida abundante, uma vida transbordante, uma vida cheia de graça e de unção do Senhor. Quero orar com você. Senhor, obrigada, Senhor,
por essa pessoa que está me assistindo nesse momento. Porque o seu amor nos molda ao padrão da cruz, não ao padrão desse mundo. Pai, a tua palavra diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Com gratidão eu te louvo, Senhor, por teu grande amor, porque através da cruz o Senhor nos demonstrou o seu amor, mostrando para nós que somos livres para viver o extraordinário do Senhor. Através da cruz nós temos esperança, temos alegria, temos uma vida abundante. O Senhor não nos vê por classes sociais, nem por diplomas, mas o Senhor olha para dentro de nós, quem somos na essência. O Senhor nos vê como realmente somos. Eu te louvo porque o Senhor tem me atraído para perto. Eu sou grata pela vida também dessa pessoa que quer investir em se conhecer. Se ela ainda não decidiu, que teu Espírito Santo possa falar ao seu coração tremendamente. Senhor, o que o Senhor quer na vida dela, o que o Senhor tem para ela é muito maior, que ela possa decidir, Senhor, hoje, de romper com tudo que está afastando ela do Senhor, de tudo que impede ela de receber o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Senhor, que o Senhor faça nessa pessoa algo extraordinário, que a obra da cruz seja muito maior, Senhor, na vida dessa pessoa. Eu quero já pedir, Deus, que o Senhor sonde a nossa mente, o nosso coração. Traga para nós uma nova mentalidade, Senhor, porque o Senhor está fazendo coisas novas. Que possamos ter uma mente de Cristo, como Paulo diz. Nos quebre, nos refaça, Senhor. Que possamos ser mexidos onde for preciso, pois precisamos de uma reforma interior. Cada um de nós sabemos a nossa história. Cada um de nós sabemos e temos a nossa vida. Que possamos ser aperfeiçoados no amor do Senhor. Que o teu nome seja glorificado, Senhor, acima de todas as coisas. Eu oro, apeço em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a vida dessa pessoa. E que as palavras que eu não consegui falar, que teu Espírito Santo possa ministrar profundamente a esse coração. Obrigado, Senhor, porque é lindo o que o Senhor está fazendo em mim. Obrigado por estar aqui transbordando na vida dessas pessoas. E mais, Senhor, que o Senhor faça algo muito maior. Que teu Espírito Santo possa estar confrontando e nos ajudando até que o Senhor volte. Pois a cada dia temos áreas da nossa vida que precisam ser mexidas. Até a eternidade, onde seremos um contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Obrigada.